em vocês estarem aqui comigo, muito feliz mesmo, muito grata ao Senhor. Deus, Ele me tocou, né? Tem rostinhos novos hoje aqui, para estar trazendo uma palavra de Deus para o coração de vocês, né? Eu sei que às vezes a gente enfrenta lutas, enfrenta batalhas, sozinha é muito difícil. Eu tenho certeza que sozinha não dá para caminhar. Não sei se você tem alguém ali para estar com você, para pedir ao Senhor, alguém de Deus, alguém usada por Deus, porque às vezes a gente tem amigas que às vezes nos leva para um buraco mais profundo. Então, não é isso o nosso intuito. Nós não vamos falar de religião, vamos falar de um Deus, vamos ler a Bíblia, vamos orar juntas, né? O grupo, como vocês viram hoje, não dá para ficar aberto, né? Ele não dá porque as guerreiras acabam misturando tudo. Então, tem que ficar uma coisa organizada. A gente tem que ter um intuito, que é o que? O nosso intuito do nosso grupo? A palavra de Deus. Tem nada mais que isso. É a palavra de Deus, é aprender, ler, entender e colocar em prática, né? Tudo que a gente vai aprender aqui, a gente vai tentar colocar em prática durante a semana, tá bom? Então vamos orar primeiro, né? Agradecer ao Senhor enquanto as meninas vão entrando. Já estão quase dando o momento de tolerância, que é 8h10. Mas a gente vai orar. Se elas apitarem aqui, eu aperto a solicitação. Senhor Deus, meu Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Senhor, pela vida de cada uma dessas mulheres, Pai. Cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor, que se dispuseram a ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Senhor faça presente no nosso meio, que a Tua presença venha a ser real, venha nos moldar, nos transformar. Senhor, visita a casa de cada uma dessas guerreiras, dessas mulheres, Senhor, mulheres que querem viver a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo os Teus propósitos. Deus, queremos mais de Ti, queremos nos encher da Tua presença, queremos viver tudo aquilo que o Senhor já determinou em nossas vidas. Queremos, Senhor, engrandecer o Teu santo nome, onde as pessoas nos verem passar, possa ver e falar, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma mulher cheia da unção, do Espírito Santo, ali vai uma mulher usada pelo Senhor. Oh Deus, nos enche desse poder, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja louvado, Deus. Inunda a vida de cada uma dessas mulheres nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, acampa anjos, Senhor, guardando os lares delas, protegendo os familiares, Deus, os filhos, os maridos, Senhor. Quem convive com elas, Pai, guarda a casa, Pai, guarda o trabalho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa cada uma, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E vem, Senhor, falar, tenha liberdade, ministra aquilo que o Senhor quer nesta noite. Faz o Teu querer, te damos total liberdade, Espírito Santo. Que a Tua presença venha a ser real e que possamos sair daqui de maneira diferentes, Pai. Que possamos amanhã acordarmos mulheres transformadas e transbordando da Tua presença, em nome de Jesus, para que as pessoas que estão ao nosso redor consigam enxergar algo diferente em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Querem falar um pouquinho antes da gente iniciar? Quem vai ser a primeira? Ou vocês estão tímidas? Gente, toda semana tem gente nova aqui. Eu tô gravando, tá? Vou colocar no canal do YouTube, depois eu coloco o link lá para quem perdeu, porque semana passada foi sobrenatural. E aí depois teve gente falando, ai meu Deus, por que eu perdi? Eu sei que vocês estão tímidas, mas daqui a pouco vai parar essa timidez, tá? Então, como eu falei, expliquei no início da nossa reunião, aqui a gente vai aprender da palavra de Deus.
tá? Deus sempre transbordando, transformando nosso coração. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração foi a seguinte pergunta, que Deus ele fala comigo primeiro e depois eu tô passando para vocês, né? E foi muito forte essa pergunta. Você tem sonhado? Eu quero que vocês reflitam, não precisa responder, tá? O que vocês entendem por sonho? Porque tem gente que sonha, eu sonho muito alto, né? Às vezes Deus fala, meu Deus do céu, essa menina é doida. Eu sonho alto. Eu conheci uma vez uma pessoa que ela falou que não tinha sonho, não tinha nenhum sonho. Ela falou assim, não. Eu falei, você tem algum sonho? Ela falou, não tenho nenhum sonho. Minha vida tá legal, não tenho sonho. Gente, você ser grato é uma coisa. Agora, você falar que não tem sonho é outra coisa totalmente diferente. Porque a gratidão, ela comove o coração de Deus, Deus fica alegre, Deus fica feliz da gratidão. Mas a pessoa que fala, eu não sonho, eu não tenho sonho, é uma pessoa que não tá viva, sabe? Ela não tá vivendo, ela não tá no propósito, porque Deus quer que a gente sonhe. Deus quer que a gente seja sonhadores, que a gente almeje coisas melhores, né? Se eu estou vivendo hoje uma vida legal, eu vou pedir ao Senhor que eu viva ainda melhor a cada dia, né? E Deus quer falar muito ao nosso coração. Tá lá no livro de Números 23, quem puder abrir a Bíblia, pode abrir. A gente vai usar muita Bíblia, tá? Toda semana a gente vai usar a Bíblia. E quem não puder, vai ouvindo, tá? Sonho, tenho demais e cobro muito de Deus, torna realidade. Então a gente vai aprender sobre sonho, tá? Mas a gente vai ler esse versículo chave que tá lá em Números 23, só o 19. Pra gente iniciar. Se você não tiver Bíblia aí com você, eu sei que muitas estão assistindo pelo celular, não tem problema nenhum. Você vai ouvir, depois quem quiser pode assistir de novo, né, que eu tô deixando gravado. E quem, Kelly, me chama no privado, Kelly, eu quero o versículo que você falou. Tá tudo anotadinho aqui, ó, e eu passo pra vocês, tá? Não tem problema nenhum. Então, Números 23, 19, diz assim, Deus... Deixa eu fechar o microfone da guerreira, porque senão vocês não me ouvem. Deus não é homem, pois não mente, nem filho do homem, para que se arrependa. Então, assim, tudo que Deus prometeu na minha e na sua vida, se Ele tem uma promessa para mim e para sua vida, vai se cumprir. Você precisa crer nisso. Todos os sonhos. Porque assim, a gente tem que orar, quando a gente fala de sonhos, a gente tem que orar para que o sonho, ele se alinhe aos sonhos de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 filhos. Aí meu filho fala assim, mãe, o meu sonho é tirar minha carteira. Meu filho vai fazer 11 anos. Meu sonho é tirar minha carteira de habilitação. Um exemplo, tá? E eu sei que é um sonho dele, é um desejo dele. Mas eu posso dar uma carteira de habilitação para uma criança de 11 anos, de quase 11, né? 10 anos? Não posso. Então, quer dizer que eu sou uma mãe ruim? Não, é porque é perigoso, ele é uma criança, ele não tem responsabilidade, o trânsito é perigoso, então quando ele ficar de maior, ele vai ter o carro dele, vai ter a carteira dele. Entenderam o exemplo? E às vezes Deus está tratando isso com você. Às vezes você está pedindo algo que você ainda não criou maturidade, que você ainda não está preparada.
Isso é normal, gente. Não quer dizer que Deus é ruim e não quer dizer que você é uma má filha. Só não está na hora. Deus vai te dar. Às vezes você precisa amadurecer. Às vezes você precisa crescer. Crescer como? Crescer na palavra, buscar mais a Deus. Porque talvez se Deus te der aquilo que você tanto almeja, você vai se afastar dele. Você vai, jogar Deus de lado, porque Deus dá tudo que você quer na hora que você quer. Vocês entendem isso? Que às vezes os nossos sonhos não estão alinhados com os sonhos de Deus. Ou talvez não é a minha hora. Eu estou imatura demais para receber tal bênção, Mas o versículo diz que Deus não é homem e nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Então, se a palavra de Deus, a gente lê a palavra, a gente busca na palavra, se a palavra fala que Deus tem promessas, que Deus quer que a gente viva o melhor dessa terra, que Deus quer que a gente viva em Canaã terrena, eu irei viver. Mas tem um tempo certo para tudo. Então, outra perguntinha bem forte. Talvez, está faltando algo que Deus está esperando de você e de mim para que se cumpra as promessas dele em nossas vidas. Então, já começa a refletir aí. Eu tô sendo uma boa filha? Eu tô obedecendo a palavra de Deus? Eu tô orando? Eu tô buscando? Eu tô não só ler a Bíblia, mas colocar ela em prática? Isso é o mais importante, gente. Porque ler, eu falo, que tá escrito que a Bíblia até o diabo ele conhece. Ele conhece, mas ele não pratica. É diferente. O diabo conhece a palavra, mas ele não pratica nada. Por isso que ele é diabo. E eu e você? Olha que pergunta forte. Quanto temos praticado a Bíblia? Forte, né? Cortou aqui também, guerreiro. Cortou aqui também. Deus falou muito forte comigo. Quanto eu tenho praticado a palavra de Deus? Seja bem-vinda, guerreira. Quanto eu tenho praticado a palavra de Deus? Quanto eu tenho obedecido? Isso é muito forte. Não precisa ninguém falar, se não quiser, tá? Porque é muito forte mesmo. Porque assim, quando a gente começa, nós seres humanos, principalmente nós mulheres, nós somos julgadoras, muitas das vezes, reclamonas. A gente vê defeito em todo mundo, principalmente quem é casada aí, não sei se você é. Eu vou falar um pouquinho disso. A gente vê defeito em todo mundo. E quando a gente começa a enxergar mais defeito nas pessoas do que em nós mesmos, é porque você tá longe da presença de Deus. Eu sei disso porque isso é real, é algo que eu vivo na minha vida. Quanto mais eu vejo os defeitos do meu marido, mais longe eu tô da presença de Deus. Porque eu não enxergo defeito em mim. Sabe? Quando eu tô longe de Deus, eu sou perfeita. Eu sou perfeita, eu não vejo defeito em mim, eu só vejo defeito nas pessoas. Quando eu estou perto de Deus, eu começo a enxergar os meus defeitos. Isso é muito forte, só quem vive isso sabe o quanto isso é forte. Porque é real isso é muito real. E esses defeitos que eu estou falando são dificuldades que temos. E você não é pior do que ninguém. Você não vai ser inferior a ninguém. Jesus, ele te ama do mesmo jeito. Mas sabe o que Jesus não ama em nós? Os nossos pecados. Os nossos pecados de estimação.
nos afasta das bênçãos de Deus. Qual que é o pecado de estimação, Kelly? Aquele pecado que eu cometo todos os dias e eu não me esforço para me livrar dele, sabe? Todos os dias eu faço a mesma coisa. Eu xingo, eu grito, eu falo mal, eu minto. Esses são pecados de estimação. Quando você vai cultivando esses pecados todos os dias, você continua. Você sabe que você está fazendo errado, você sabe que você está causando intriga, discórdia, e você continua. Continua. Você continua uma mulher rixosa, só reclama de tudo. Gente, mulher rixosa, a Bíblia fala, é pior do que uma goteira. É melhor que um homem viva debaixo da ponte do que viver com uma mulher rixosa. Igual uma goteira é muito chata. Olha, minha cadeira começou a fazer barulho, é muito chata. Eu vou ter que botar um olhinho nela, alguma coisa. Porque ela fica nhê. É chato. Então, mulheres de Deus não é rixosa. Mulheres de Deus não fala mentira. Mulheres de Deus erra, tá? Não tô falando que a mulher de Deus não vai errar. Vai errar. Mas todos os dias eu vou pedir ao Senhor que me ajude, que renove as minhas forças, que aquele pecado que eu cometi ontem, ele não aconteça mais. Poderá vir outros pecados. Eu não tô livre disso, você não tá livre disso. Até Jesus voltar, a gente vai enfrentar. E esses pecados nos afastam, gente. Essas pequenas coisinhas, Kelly, mas olha, eu, mulher, não faço mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei. Mas você faz coisinhas que vai te afastando da presença. E é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. A presença de Deus é mais valiosa que qualquer outra coisa nessa terra. É mais valiosa que dinheiro, é mais valiosa que nosso trabalho, é mais valiosa que nossos filhos, é mais valiosa que nosso marido, nossa família. É mais valioso do que qualquer coisa. A presença de Deus é mais valiosa do que qualquer coisa que você consiga imaginar. Porque se eu tiver a presença de Deus, eu vou vencer tudo. Eu vou conquistar tudo. Vamos voltar aí no Antigo Testamento. O povo hebreu, né? Eles... Gente, que forte. Obrigado, Deus, por usar a tua filha. Amém. O povo de Deus, eles saíram do Egito. Deus tirou eles do cativeiro quando eles se renderam ao Senhor. E Deus levou eles, né? Levando para a terra prometida. Vocês já sabem disso. Mas só que eles ficaram lá dando volta 40 anos por causa da desobediência, murmuração. Gente, tudo que a gente faz todos os dias. Vocês já prestaram atenção? A gente julga muito. E às vezes a gente não quer estudar o Antigo Testamento. A gente só quer estudar o Novo, porque lá tá Jesus, né? É lindo. As parábolas de Jesus, a gente aprende muito. A gente vai ler o Novo Testamento também hoje. A gente vai ler o Antigo. Porque a gente quer entender as promessas de Deus na minha vida. Por que que não aconteceu? Por que que não está acontecendo? Por que que aquele povo demorou aquele tempo todo no deserto? Porque eles desobedeceram. Porque eles não confiaram na promessa do Senhor. Então, assim, eu preciso entender onde eu estou falhando, tá? Para que eu melhore. É simples. E quando a gente reconhece esses erros, se vocês puderem depois, anotem, gente. Eu tenho agenda, eu tenho várias agendas, né? Eu tenho a agenda do curso, eu tenho a agenda minha pessoal, do meu TSD, eu tenho a agenda de preparação de aula, eu tenho a agenda de... porque eu me perco, então eu tenho que anotar os temas de tudo. E eu tenho a agenda também, que eu comecei a anotar os meus defeitos, os meus sonhos,
as minhas falhas. Por que eu não tô alcançando? O que eu tenho que melhorar, Senhor? O que eu fiz o ano passado que não te agradou? E o Espírito Santo vai nos revelando, vai nos falando, vai nos mostrando, sabe? Vou compartilhar para vocês um testemunho, que é um testemunho, é algo que eu estou vivendo. Gente, eu sou nordestina, como vocês já sabem, e ainda sou professora. Então eu falo alto, meu tom de falar é esse. Eu falo, é normal, não me esforço para falar. Isso é normal. Às vezes meu marido até fala mais baixo que vai estourar o áudio quando eu vou gravar conteúdo. E eu vim de Volta Redonda, né, do interior do Rio de Janeiro, para morar aqui no Nordeste. E a gente está construindo a nossa casa. O que eu quero falar isso com vocês? Até construir a minha casa, eu tô morando num apartamento. E vocês sabem que apartamento é complicado. Tudo ouve, o que tá em cima tá embaixo. Eu nunca morei em apartamento. Eu sempre morei em casa, lá em Volta Redonda da minha casa grande. Você pode falar, se escutar o vizinho, não tem vizinho colado, sabe? Parede colada com você. Então, você tem uma liberdade que não existe. Em apartamento é tudo diferente. E eu tenho 2 crianças. Eu sou mãe, quem é as mães aí de criança sabe, um de 10 e um de 3 anos, que me deixa de cabelo branco. Minha vida é uma correria, eu trabalho, tenho as alunas para atender, e o dia inteiro, gente, e cuidar das minhas crianças também. Eu não tenho rede de apoio, minha mãe mora longe. Mas o que eu quero falar com vocês é que eu estava gritando muito com os meus filhos. Gritando muito, tipo assim, estressada. Tipo, Theo, você não tirou o pote da lancheira. Por que você... Mas eu falava isso gritando. Então, isso começou a me incomodar. Começou a me incomodar, primeiro. Só que começou a me incomodar e eu continuei porque eu não tava achando nada diferente. Eu tava gritando com os meus filhos. Aí o meu marido, ele chegou pra mim e falou assim, amor, você tá gritando muito com as crianças, coloca de castigo, conversa com eles, principalmente com o Theo, que é o mais velho. E para de gritar, porque lá de baixo dá pra ouvir, o vizinho de cima dá pra ouvir, eu não sei, o som passa, é algo doido. Eu ouvi do elevador você falando com o Theo. Minha cara rachou, quer dizer que todos os vizinhos me escutam. E, gente... Eu tô falando uma dificuldade minha. Eu tenho várias, né? Mas é uma das. E eu falei assim, não. Eu vou fazer um propósito. Senhor, me ajuda que eu vou fazer um propósito para evitar gritar com os meninos. Por quê? Porque eu sou uma mulher que eu busco ao Senhor. Eu tenho os dons do Espírito Santo. O domínio próprio é um do fruto do Espírito. E eu preciso melhorar isso. Eu preciso matar minha carne. E quando eu for falar com o Theo, que não seja gritando, mas seja conversando. Filho, por que você não tirou os seus potes o pote do lanche da lancheira? Que eu sempre peço pra ele todos os dias. Filho, chega da escola, tira o pote do lanche e deixa em cima da pia, que a mamãe lava. Sabe? Não é questão de lavar, de nada. Gente, é porque aquilo me estressa, porque minha vida é correria e eu já preparo os lanches deles e eu quero os potes pra botar. E aí, quando eu vou ver, o pote tá sujo e eu tô atrasada e eu tenho que botar. Aí eu vou estressando e aquilo vai abrindo portas pra demônios. Isso é muito sério. E aí, o que adianta? Aí depois eu ia, ajoelhava e orava e pedia perdão ao Senhor, porque aquilo já tava me incomodando o jeito de eu falar com os meus filhos. E o Espírito Santo foi me incomodando. E o meu marido falou comigo. Eu falei, é verdade, amor. Eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar esse jeito que eu vou abordar, que eu vou conversar, porque a gente mora num apartamento. Mas mesmo quando eu voltar a morar na minha casa, eu não quero ficar gritando igual a louca, porque parece uma louca, né? Quando a gente fica... Não sei se você passa por isso, mas eu fui criada assim. Todo mundo da minha família é desse jeito, minha família só fala gritando. É tanto, gente, que quando meu marido vai pra lá, a gente vai pro interior, pra casa dos meus pais. Ainda ontem eu fui lá, mas eu fui rapidinho, só fui comemorar o aniversário da minha mãe e já voltei, porque eu preciso trabalhar.
Gente, meu marido não consegue trabalhar, que ele vai gravar um áudio às vezes, e chega um grita, o outro grita, o outro grita. É normal dele, só que a gritaria, essa confusão, Deus não tá nisso, sabe? Então a gente tem que mudar. Tá desagradando, Deus já me incomodou e eu tenho que mudar isso. E talvez eu não tenha vivido os sonhos de Deus, porque eu tenho que mudar. Então eu dei um exemplo para vocês, que é algo que eu estou treinando, que eu estou tendo dificuldade, para que vocês entendam, para que vocês falem assim, poxa, eu tenho uma dificuldade nisso parecido, eu tenho nisso parecido. Vamos abrir lá em Lucas 28, 11 e 28, gente. As guerreiras sejam muito bem-vindas, tá? Gente, eu vou começando, eu vou até falar lá no grupo, 11 de 28. Que a nossa tolerância vai ser de 10 minutinhos, tá? 8h10 eu tô começando a reunião, porque a gente tem horário, né? Principalmente eu, vocês também, cansada, trabalhou, para não ser uma reunião chata, né? Eu quero que vocês coloquem em prática a palavra. Não que seja aquele negócio chato, cansativo, apesar de ser online, né? Que a gente consiga entender a palavra de Deus e o que Deus quer nos moldar. E lá em Lucas 11, 28, diz assim, ó. Ele respondeu, sim, mas ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a minha palavra, a palavra de Deus, e a põem em prática. Então não é só vocês estarem aqui ouvindo a palavra, não é só vocês colocarem no YouTube e ouvir a palavra, igual muita gente compartilha link, né, ajudando uma a outra, ou você vai no culto e você ouve a palavra. Não é só ouvir. O que agrada o coração de Deus é os que ouvem e colocam em prática. Então é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa para a gente viver as promessas de Deus, para a gente viver os sonhos de Deus. A gente está falando de sonhos. Se vocês têm sonhado, as guerreiras que chegou atrasada. Salmos 3:8. Salmos 3:8, gente. A gente lê muita Bíblia, porque eu quero que vocês vão entendendo que tudo que a gente... Nossa, eu fui abrir Deuteronômio, porque eu li aqui que tem Deuteronômio. Deixa eu deixar aberta já. Salmos 3. Porque eu quero que vocês entendam que tudo que eu tô falando não tô tirando da minha cachola, não. É da palavra de Deus. É a palavra, é Deus que quer nos mostrar que tá algo errado e que precisa ser consertado. Não é que tá errado, que é o fim, que eu sou ruim, que eu sou aquilo, que eu não presto. Não, você é linda princesa aos olhos do Pai, você é filha amada. Mas para que você viva a plenitude nessa terra, você tem que obedecer, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. E lá em Salmos 3:8 diz assim, ó: a salvação e a vitória pertencem ao Senhor. Ele abençoa o seu povo. Não é ninguém que abençoa o povo, é Deus. Deus quer nos abençoar. É Deus que tem esse poder de abençoar, de dar, de tirar, meu filho tá muito mimado, minha filha tá muito mimada, eu não vou dar agora não. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho que não chegou a sua hora. Eu muitas das vezes, eu já passei por muitos problemas na minha vida, muitas dificuldades. Semana passada eu dei até um testemunho, né? Não sei se tinha alguém aqui que tava semana passada, que foi um testemunho muito forte. Eu tô até gravando agora para quem perder, ter a oportunidade de assistir, gente. Foi um testemunho de cura que eu tive muito grande. E ontem, graças a Deus, Deus me permitiu de eu estar fazendo uma festinha surpresa para meus pais. Foi aniversário do meu pai semana passada e da minha mãe ontem. E assim, é um privilégio. Gente, eles nunca tiveram aniversário. E eu tinha tanta mágoa, né?
foi o testemunho da semana passada, que eu tinha mágoa porque eles não me deram um aniversário. Eu tenho 34 anos, eu nunca tive um aniversário que meus pais fizeram. Eu já tive aniversários que eu planejei, né? Mas como quando criança eu não tive. E hoje eu queria falar com vocês que eu passei por várias fases na minha vida, né? Eu tenho 34 anos, mas assim, eu já vivi tanta coisa nessa vida que só Jesus na causa. Mas tudo foi para me forjar, né? Críticas, dificuldades, problema no casamento, separação. Mas eu tô com o mesmo marido, né? Mas a gente chegou a separar. Então, assim, muitas brigas. Foram muitas coisas na minha vida. Mas Jesus me trouxe, né, pra luz, porque Jesus é a luz. Eu comecei a fazer exatamente isso que eu tô falando com vocês. Ler a Bíblia, colocar em prática e viver as promessas de Deus. E Deus começou a transformar a minha vida de uma maneira, assim, que as pessoas olham e falam assim, como? Porque as coisas de Deus é assim, não tem explicação. E quanto mais a gente vive as promessas do Senhor, mais abençoados seremos. Quanto mais eu vivo os princípios, eu falei errado, não é as promessas. Eu vivo o princípio, eu viverei as promessas. Então, para viver as promessas, eu tenho que viver princípio primeiro. Então, eu passei por muitas dificuldades, até dificuldade financeira. Eu passei fome, gente. Fome de só ter água na minha geladeira. Foi um momento muito difícil mesmo, né? Foi a época que eu tava lá no interior do Rio. Eu morava sozinha, pagava aluguel. Eu trabalhava para pagar aluguel e me sustentar ali nos primeiros dias, porque era só miojo que eu comia. Eu não sei como é que eu não fiquei doente, porque eu só comia miojo. Eu não comia comida, não comia legume, não comia nada, só comia miojo. E eu almoçava miojo, jantava miojo. Até uns 12 dias do mês. Depois o resto eu não tinha o que comer. Eu comia num restaurante que era um restaurante popular, que era restaurante de R$1. Eu fazia o almoço, a refeição do almoço. E era a minha única refeição do dia. Era um almoço. Gente, eu fiquei tão magra, que eu cheguei a pesar 60 quilos. Eu tenho 1,74 de altura, eu sou muito alta, sou bem alta, né? Para mulheres, sou muito alta. E eu cheguei a pesar 60 quilos. Meu peso ideal é 75. E eu cheguei muito abaixo do meu peso. Mas era por fome mesmo. E eu passei por tantas essas dificuldades. Por que eu quero trazer para você? Porque mesmo passando fome, passando dificuldade, eu não deixei de sonhar. Eu não deixei de sonhar, mas tive momentos de fraquezas, tive momentos que eu falei, Senhor, eu vou desistir. Me leva logo, me mata logo, eu vou desistir. Porque eu trabalhava o dia inteirinho que Deus dava para mim. Eu trabalhava, chegava no final do dia, né? Eu tinha aquele dinheirinho, mas era para pagar aluguel. A kitnet que eu morava de aluguel, a vizinha tava roubando a energia, fez um gato na minha luz, que eu tava pagando R$200 de luz, sendo que eu não ficava nem em casa. Gente, foi só a ladeira abaixo. Eu falei, o meu salário vai embora todinho. Não sobrava pra eu comer, pra eu viver, comprar uma roupa, calcinha. Eu comprava, era um negocinho de linha pra costurar as calcinhas. Às vezes calcinha rasga na frente, né? Eu acho que porque a gente solta aquela... É muito ácido, né? Que sai ali da nossa parte íntima. E de tanto você usar a calcinha, só quando ela tá muito velha e poída, que ela rasga. Hoje em dia, minhas calcinhas não rasgam. Hoje em dia, porque eu fiz uma cirurgia bariátrica, então eu emagreci de novo, porque eu engordei, gente. Eu engordei que eu cheguei a 133 quilos. De 60 para 133. É altos e baixos. E agora eu perdi muito peso, então minhas calcinhas eu tô trocando porque estão caindo. Mas naquela época,
As calcinhas furava, eu costurava, eu comprava um negocinho de linha e costurava, gente. Eu fiquei muito tempo usando calcinha costurada, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Porque na minha cabeça, assim, calcinha é uma coisa, né, supérflua. Eu escondo debaixo da roupa, ninguém vê. E foi tempos difíceis, muito difícil. E eu falei com o Senhor. E nessa época, gente, eu fiz de tudo. Eu fiz faxina, eu trabalhava depilação, eu trabalhava no comércio, eu fazia de tudo. Gente, eu trabalhava de domingo a domingo, eu não folgava, porque o dia da minha folga eu tava fazendo depilação, eu tava fazendo faxina. Eu não parava, eu não tinha filho, eu não era casada, então a minha vida era dedicar ao trabalho. Porque quando eu comecei a fazer as faxinas, a depilação, começou a entrar um dinheirinho extra pra eu começar a comer. Que eu não comia, eu passava fome mesmo. E depois eu vou contar essa história, porque eu fiquei lá um tempo sozinha. Minha família toda me abandonou, ninguém me falava comigo. Depois vocês vão entender por que isso aconteceu. Não dá pra contar tudo em um momento só. Mas mesmo assim eu não deixei de sonhar. Eu sonhava em ter minha casa. Eu sonhava, sabe, de ter eletrodomésticos. Eu falava, meu Deus, né? Eu sonhava de ter uma cama. Você sabe o que é sonhar de ter uma cama? Eu dormia num colchão que eu ganhei, mas o colchão era tão fino que se você botar um edredom, esses edredom fofinho, eu tinha um, eu deixei lá no Rio, porque aqui no Nordeste não vai frio, eu acabei deixando lá, dei pra minha amiga. O meu edredom era mais fofo do que o colchão quando eu dormia, que eu passei esse momento. Então era assim, um colchão muito fino, eu sonhava em comprar um colchão, eu sonhava em comprar uma cama, mas eu fazia as contas e eu falava, não dá, não bate, o dinheiro não sobra, como é que eu vou fazer, Senhor? Mas eu não deixei de sonhar. E Jesus não chegou na minha vida assim do nada, né? Eu passei por um momento mais difícil ainda, porque depois eu casei, e aí as coisas foram só de ladeira abaixo, gente. Ver a segunda parte pior da minha história. Passei por um momento de traição, separei, depois Deus restituiu meu casamento. Ó, só história pra contar, tá? Mas, gente, mesmo assim eu não deixei de sonhar. E eu sabia que tudo que Deus, Ele estava planejando pra minha vida, todas aquelas dificuldades, eu iria contar de testemunho. Porque eu ouvia testemunho das pessoas e eu falava assim, não, essa luta que eu tô passando, um dia eu vou contar de testemunho. Um dia o jogo vai virar. Não é possível que eu vou viver isso o resto da minha vida, Senhor. Não, eu tenho que chegar ao dia da vitória. Chega de ficar girando no deserto lá. Chega, eu quero viver Canaã. Canaã é uma terra que mana leite e mel, tem tudo, tem a provisão de Deus. Eu preciso viver esse manancial, essas bênçãos do Senhor. E eu clamava ao Senhor, Senhor, abre portas. Eu não tenho preguiça de trabalhar, eu não tenho preguiça de estudar. Senhor, faz o teu querer na minha vida. Eu era uma pessoa tão tímida, gente, você não tem noção da vida que era eu. Eu não sabia falar, eu falava muito errado. Eu falo às vezes, eu nem ligo, passa despercebido e vai, e foi, e já era. Mas isso me bloqueava. Isso me atrasava. Ai, mas que as pessoas vão me ver, vão me julgar. E isso me paralisava. Até eu ir trabalhar no comércio, que foi onde eu destravei. Que eu comecei a falar, eu tinha que vender produto, né? Eu trabalhei em loja de sapato, loja de roupa. Trabalhei, né, vários lugares. Depois fui pro shopping. E trabalhei muito lá. E mesmo assim fazia minhas depilações, fazia meus extras, né, já é um exemplo aí pra vocês, e não deixava não, porque o CLT tava lá, mas eu precisava do extra, porque só o CLT não dava, e eu ia fazendo, e Deus foi escancarando, eu não vou falar nem abrir, escancarando as portas, mas Deus, Ele me forjou desde o início, e eu acho que Deus falou assim na minha vida, você tem coragem? Eu tenho bênçãos pra te dar, mas vai aumentar serviço, você vai trabalhar até meia-noite, você vai
Você tá preparada? Porque assim, as bênçãos vêm, mas a gente acha que é maná, não é maná mais. Quando o povo foi para Canaã, eles tiveram que trabalhar, produzir seu próprio alimento, não caía mais maná do céu. Então, a gente tem que ter força de vontade e nós não podemos deixar de sonhar. Se hoje, eu não sei se a dificuldade de vocês, às vezes você fala, Kelly, eu nunca nem passei fome, nunca cheguei perto disso, ou já passei pior que isso, entendeu? Não sei, mas Deus sabe a sua dificuldade. Deus sabe porque Ele está trazendo essa palavra, porque Ele quer falar conosco. A palavra de Deus, ela não volta vazia, não volta, guerreira. E vamos ler lá em Deuteronômio, que eu já tô aqui, 11, 26 ao 28, que diz assim, ó. Hoje eu estou ponhando a vocês que escolham a bênção ou a maldição. Bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, o quais estou dando hoje a vocês. Maldição se desobedecerem os meus mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se desviarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguirem outros deuses que vocês não conhecem. Então, existe duas bênçãos. Existe dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu preciso entender. Eu ia mostrar, eu virei guerreira. Eu ia mostrar assim. Eu fiz dois caminhos, ficou feio, né? Eu percebi, viu? Mas existem os dois caminhos. Eu preciso entender qual caminho eu preciso seguir. Qual desses dois caminhos eu estou trilhando? Os meus filhos irão trilhar. Porque, gente, os nossos filhos vão sofrer consequência do que estamos fazendo hoje. Eu sempre falo pro meu marido, que a palavra de Deus diz: os pecados que vocês não vencerem, os filhos de vocês vão ter que lutar. E eu falo todos os dias pro meu marido, a gente ora e eu falo, eu não quero que os meus filhos sofram pelos nossos erros e nossos pecados. Eles terão o deles. Eles não precisam sofrer pelos nossos. Porque nós estamos pagando o preço, querendo mudar todos os dias para viver as bênçãos do Senhor. Porque as bênçãos do Senhor vai seguir na geração deles, de geração em geração. Dos filhos deles, dos netos deles, em nome de Jesus. E é bênção sem medida, de geração em geração. Mas porque eu colhi maldição da minha geração, dos meus pais, dos meus avós. E eu quebrei essa maldição. Falei, não, a partir dessa geração será diferente. E uma dessa maldição foi de não comemorar aniversário. E ontem eu já declarei na vida dos meus pais que de hoje, eu declarei de ontem, né? De ontem em diante, eles iriam sentir desejo, amor de comemorar. Que o aniversário seja uma data que eles tenham expectativa, que eles fiquem aguardando, ansiosos para viver aquele dia. Porque aquele dia é sobrenatural. Então você vê, eu já comecei a mudar algo que era da minha geração passada. Os meus filhos terão esse problema? Não, porque eu sou a pessoa mais apaixonada por aniversário, sou eu. Kelly, você faz festa todos os aniversários de todo mundo? Não. Às vezes eu quero viajar, mas eu comemoro o aniversário. Entendeu? Então é diferente. Eu não deixo de comemorar. Então, a obediência antecede a bênção. Grava essa frase aí. A obediência antecede a bênção. E vocês irão viver as bênçãos do Senhor se a partir de hoje, não é a partir de ontem, não é o que você fez hoje durante o dia inteiro. Ai, Kelly, mas eu já errei, já falhei hoje. Não, é a partir de agora. A gente vai orar. A partir de agora, Deus vai escrever uma nova história para mim e para sua vida.
você viverá os sonhos que Deus já planejou para mim e para sua vida. Vai depender de mim e de você. Se você vai cumprir os propósitos de Deus para você viver os princípios de Deus. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Quer argumentar alguma coisa? Eu dou aí 2 minutinhos para cada uma. Pode abrir o microfone e pode falar. Se você entendeu, se você tem dúvida e se você quer argumentar, tá? Estão tímidas? Ninguém quer falar, gente? Vocês gostam de falar, vamos falar. Vocês gostam de falar. Adeires. É Adeires mesmo que fala? Eu vi a cara dela na hora que eu mostrei o 2 e eu falei, gente, o que eu tô fazendo? E eu tô gravando, tá? Ai, Jesus. Alguma dúvida, gente? É só clicar no microfone, ó. Deixa eu destravar pra você. Abriu. Deu certo. Deu certo. É Aldeíris, meu nome. Adeildes. Aldeíris. Aldeíris. Ó, guerreira, não se preocupa que eu tenho um nome difícil também, tá? O meu é Grace. Por isso que eu só peço pra você chamar de Kelly. Tem alguma Peguei dúvida? agora, já cheguei no final da reunião. Ah, você chegou no final. Mas eu tô gravando, depois você assiste o início, tá? Pra você pegar tudo. Eu vou deixar o link lá no grupo. Querem perguntar, gente? Mais alguém quer falar? A gente pode orar pra finalizar? Então vamos orar. Gente, eu vou deixar lá no grupo. O grupo aberto um pouquinho, né? Hoje colocaram pedidos de oração lá, eu tava orando, né? E eu sempre tô orando pelas guerreiras lá do grupo. Aí quem coloca o nome, eu vou colocando na oração, tá? E é bom vocês ir colocando. Ai, Kelly, eu queria pedir alguma coisa específica. Aí você pode ir falando lá. Eu não vou deixar o grupo sempre aberto, porque dá feirinha, né? Não fica legal. Mas eu vou sempre abrindo, tá? E vou colocar o link também para quem perdeu, porque vai ter guerreiras falando que perdeu, para assistir de novo. Vamos agradecer ao Senhor. Que palavra poderosa, né? Que palavra tremenda, que a gente possa mesmo colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Se você puder fechar os seus olhos, pra gente estar falando com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais essa reunião, Deus, por mais uma quarta-feira que o Senhor nos presenteou, Senhor, para estarmos aqui juntas, aprendendo mais da Tua palavra, aprendendo mais a vivermos os Teus propósitos, aprendendo, Senhor, a melhorar. Ô, Senhor, o Senhor falou tão forte aos nossos corações, algo que desagrada o teu coração em nós, nos afasta da tua presença. Vem nos ajudar, Senhor, por misericórdia, Pai. Queremos viver os teus sonhos, não os nossos, mas sim os teus. Que os nossos sonhos estejam alinhados com o do Senhor, para que possamos viver, Senhor, a tua vontade. Faz em nossas vidas o teu querer, Senhor. Que as pessoas possam ver, Senhor, verdadeiramente mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres quando clamam, quando ora, o fogo desce, a tua glória reina. Senhor, nos enche, Senhor, do teu poder. Que possamos encher a nossa casa, Senhor, de palavras do Senhor. Que possamos ensinar, instruir os nossos filhos, os nossos maridos. Instruir, Senhor, a nossa família nos teus caminhos. Nos ajuda a conduzir eles, Pai, nos teus caminhos. Por misericórdia, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser a base da nossa família, as colunas, para que a nossa casa não venha a ser destruída pelos ventos, Senhor, que enfrentamos. Em nome de Jesus.
Senhor, que toda dificuldade, que toda enfermidade, que cada uma das tuas filhas estejam passando, que venha cair por terra agora em nome de Jesus. Restaura a saúde, cura, Senhor, liberta, Pai. Em nome de Jesus, que as tuas filhas, Senhor, venham continuar, Senhor, a te buscar, a ter um encontro com o Senhor todos os dias, a entender e viver os teus propósitos, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tudo, eu te agradeço pela tua presença ser tão real no meio de nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter enviado anjos aos nossos lares, guardando, protegendo de todo dardo inflamado, toda seta maligna que venha cair por terra em nome de Jesus. E que não venha ter brecha nos nossos lares, que os nossos lares sejam blindados, o nosso trabalho, Senhor, prospera o nosso trabalho, prospera a nossa área financeira, Deus, em nome de Jesus. Ô, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Ô, Deus, queremos viver, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por tudo. Continua cuidando, Senhor, de cada uma de nós, nesse resto de semana, nesse meio de semana ainda, Deus. Que o Senhor cuide de todos os detalhes, livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Vou mostrar aqui a vocês as guerreiras. Vou virar aqui a câmera.